Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Robson Santos de Física. Que bom que nós estamos juntos aqui novamente e nosso propósito hoje é avançar e ir para o 5º capítulo do nosso curso de Física, em que minha intenção é dar uma introdução à dinâmica. O que seria dinâmica, pessoal? Seria a parte da física que estuda os movimentos, mas levando em consideração as causas deles. Até o momento, nós estávamos na cinemática. A cinemática estuda o movimento por si só, o que gerou esse movimento não importa. Então, nós analisamos conceitos como velocidade, aceleração, vimos como se procede um lançamento horizontal, oblíquo, queda livre. Em nenhuma dessas circunstâncias, nós analisamos as situações pretéritas, ou seja, o que gerou esse tipo de movimento. E isso que nós analisaremos a partir de agora. Por enquanto, meu propósito de hoje é nós tratarmos o conceito de força. Eu vou falar para vocês uma definição e as leis principais da dinâmica, né, como a lei da inércia e a chamada lei fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton, que é a chamada lei da ação e reação, vamos deixar para uma próxima aula, ok? Agora eu vou passar um videozinho aqui para vocês que remonta a um desenho que eu adorava quando era moleque. Eu assisti esse desenho o tempo todo. Mas o personagem principal ele fala uma frase muito interessante que eu queria tratar com vocês aqui agora. Vamos ver. Pelos poderes de Grayskull! Pois é, pessoal, e é sobre essa frase aí que eu quero estabelecer um foco. Eu tenho a força. A gente falava isso muito na década de 80, até início da década de 90, mas a gente vai ficando velho, né? As coisas vão ficando para trás, todo mundo se esquece. Talvez algum de vocês já tenham visto esse desenho alguma vez na vida e tenha se lembrado dessa frase principal do He-Man. Eu tenho a força. E a pergunta baseada nisso que eu faço a vocês é a seguinte: será que ele realmente tinha força? Será que realmente quando nós dizemos eu tenho força, será que temos de verdade? Vamos ver. Força, pessoal, é uma grandeza física que ela se dá em virtude da interação entre corpos, ou seja, é algo que um corpo realiza sobre outro. A partir do momento que um corpo não interage com o outro, não tem como se dizer que há uma força ali envolvida entre eles, ok? Imagine você sozinho no meio do espaço sideral, nada toca você, você não consegue tocar nada, e eu te pergunto, onde é que está a sua força? Ela não vai existir. Para que essa força possa existir, é imprescindível que o seu corpo venha interagir com outro tipo de corpo. Ou seja, a força é uma grandeza física que existe a partir da interação entre corpos. Não é algo que se possui. Então, quando uma pessoa tenta arrastar uma pedra, você tem essa pessoa realizando uma força sobre ela, e por conseguinte a pedra vai realizar também uma força nessa pessoa. Quando alguém levanta um peso, ela está realizando uma força sobre esse peso. Quando você tem dois corpos conectados entre si, você tem um corpo realizando força sobre o outro. E assim por diante, né? Ou seja, força é uma interação entre corpos, não é algo que se possui, e ela sempre tende a produzir aceleração, ou seja, variação da velocidade de um corpo. Quando você movimenta um corpo realizando força, você está variando a velocidade dele. Antes ele tinha uma velocidade que era nula, agora ele passa a ter uma velocidade que é diferente de zero. Imagine, por exemplo, a circunstância que a figura que aparece para você está apresentando. Uma menina, ela solta o corpo, esse corpo passa a ter sua velocidade variada no tempo, velocidade de queda. Por que isso acontece? Isso acontece devido à força de atração gravitacional. Ou seja, a força ela está realizando uma variação da velocidade dos corpos durante a queda. Ok? Mesma coisa quando uma pessoa acelera uma moto, você tem a força de atrito ali. Vamos tratar por enquanto, vamos falar do motor. O motor está realizando uma força e por conta disso a velocidade da moto ela está variando no tempo. A partir daí, eu vou falar para vocês agora sobre as chamadas leis fundamentais da mecânica. Aquilo que fundamenta toda a mecânica, uma boa parte da física, ok? E por que é chamado de lei, pessoal? Porque é algo que já foi tão validado cientificamente durante tantos anos que se tornou uma lei. É diferente de uma teoria, como, por exemplo, você tem a chamada teoria da evolução na biologia, ou teoria criacionista,
São chamados de teorias porque ainda não existe uma validação científica, não são todas as pessoas da comunidade científica que concordam com isso e, independente de que lado que a pessoa adote, ela sempre apresenta um questionamento, seja uma teoria ou outra. Então, como não existe chamada validação científica, nenhuma dessas teorias tem o status de lei. O que eu vou apresentar para vocês agora são 3 concepções científicas na mecânica que são largamente validadas e praticamente não questionáveis na física. Ok? A primeira lei é a chamada lei da inércia. Eu quero que você assista 2 vídeos para mim e eu quero que você perceba quais são os fenômenos que ocorrem em comum nesses 2 vídeos, tá? Tenta identificar o que acontece de comum nesses 2 vídeos que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, pessoal, o que vocês estão vendo aí agora é um trilho de ar. É um instrumento muito utilizado em laboratório para analisar o movimento dos corpos. Como que ele funciona? Ele é repleto de furos, de forma que há a possibilidade de sair ar por eles. E aí ele acaba funcionando muito serenamente. É um brinquedo que costuma ter em shoppings, que na verdade é uma mesa de ar, geralmente na cor branca. Ela tem uma série de furos e sobre ela tem um disco. Em cada lado da mesa, cada extremidade da mesa, há uma abertura, que é como se fosse um gol. E aí o objetivo dos adversários é um fazer gol no lado do outro, batendo nesses discos. Vocês conseguem lembrar desse brinquedo? Pelo fato do ar estar ligado, ele só é ligado a partir do momento que você coloca uma ficha na máquina ou você passa um cartão, aquele disco desliza muito facilmente sobre a mesa. Isso ocorre porque, em virtude do ar que está fluindo pelos furos, o atrito entre o disco e a mesa reduz substancialmente. A mesma coisa acontece nesse trilho de ar. Perceba que sobre ele há uma peça amarela, que na verdade é como se fosse um carro, que ele consegue se movimentar com muita facilidade para um lado ou para o outro, a partir do momento que você tem a vazão de ar pelos furos do trilho. Numa primeira circunstância, o fluxo de ar não haverá fluxo de ar por esses furos. E aí você vai ver que o técnico ele vai movimentar o trilho de ar para um lado e para o outro. Acontecerá um fenômeno que vocês vão perceber. Posteriormente, o fluxo de ar será liberado e ele fará o mesmo movimento, ou seja, irá movimentar o trilho para um lado e para o outro, e aí nós vamos ver um fenômeno diferente a ocorrer, ok? Então preste atenção no vídeo aí. If a glider is at rest on a track, and the track is shifted from side to side, the glider will move with the track. Air is now forced through holes in the side of the track, so that the glider is supported on a cushion of air. What will happen now if we shift the track from side to side with the air turned on? The glider is now motionless. If we give the stationary glider a single push, it moves at a constant speed after the force is gone. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, no primeiro vídeo nós vimos um trilho de ar que, quando o ar está desligado, no momento que se movimenta o trilho, aquele carrinho que a princípio está solto sobre ele acaba se movimentando junto, ou seja, o trilho acaba carregando o carrinho. A partir do momento que o ar é ligado, ou seja, o carrinho fica totalmente solto, livre, no momento que o trilho se movimenta, o carrinho não acompanha o trilho. E agora vamos ver esse vídeo aqui, vamos ver o que ele apresenta de interessante para a gente.
Então, pessoal, o que tem de comum nessas duas situações? Ou seja, aquela que o carrinho só pôde ser movimentado a partir do momento que o trilho de ar foi liberado, esse é um atrito entre o carrinho e o trilho é zero, e nessa situação em que foi possível se puxar a toalha sem necessariamente carregar os corpos que estavam em cima da mesa. Mas antes que você dê a resposta, eu quero que você analise o que irá acontecer nesse vídeo 3. Preste bastante atenção. E nesse terceiro vídeo, a pergunta que eu faço é a seguinte a vocês. Qual a relação entre o fenômeno presente nesse próximo vídeo, que eu vou mostrar para vocês agora, e aqueles que foram apresentados nos vídeos anteriores? Então é isso. Aqui à esquerda de vocês está aparecendo um senhor dentro do carro, e aqui à direita tem a imagem do que está acontecendo na frente dele. Então vamos ver o que vai acontecer no momento do acidente de trânsito. Vamos lá. At the end of his distinguished career was shabby. Putnam also says he and other cabinet members were missing Governor Scott visits Tampa later today to promote his new state budget, which includes $77 billion. It cuts taxes on items like cell phones and textbooks and increases education. Então, vamos lá. Voltando. Apresentei a vocês um primeiro vídeo em que um trilho de ar, a partir do momento em que o ar era liberado, reduziu seu atrito. Ao movimentar o trilho, o carrinho ele não acompanhava o trilho. Na segunda situação, ao colocar-se uma toalha com o mínimo de atrito em relação aos elementos que estavam em cima da mesa, puxa-se essa toalha e essa toalha não consegue movimentar os corpos que estão em cima da mesa. E também você tem um senhor dentro do carro que, no momento que o carro para, você tem uma colisão na traseira do carro, e a partir do momento que essa colisão acontece, você vê um movimento brusco no corpo dessa pessoa. Parece que ele foi arremessado para trás. E aí, vocês conseguem identificar a relação entre esses três corpos? Se você chegou à resposta correta, é possível que você tenha visto o seguinte, que o que aconteceu, na verdade, é que em todas essas circunstâncias você tinha uma tendência natural dos corpos a se manterem parados. Ou seja, naquele carrinho amarelo em cima do trilho, a partir do momento que você não tem atrito, por mais que você movimente o trilho, aquele carro ele tende a manter-se parado. Na segunda situação, você movimenta a toalha, mas apesar de ao não ter atrito, ou melhor, no momento que o atrito é mínimo, aqueles corpos em cima da mesa se mantêm parados. E a mesma coisa acontece com o corpo daquele homem dentro do carro. No momento em que o carro ele para, o carro é impulsionado para frente no instante da colisão, mas o corpo dele parece que é arremessado para trás. Na verdade, o corpo dele não é arremessado para trás. Você não vê nenhuma mãozinha empurrando o motorista para trás. O que acontece é que há uma tendência natural dele manter-se parado. Então, o carro é impulsionado para frente, mas o corpo dele fica. Então, essa é a primeira lei da dinâmica, chamada lei da inércia, que diz que todo corpo ele tem uma tendência natural a manter seu estado natural de movimento. E quando a gente fala de estado natural de movimento, nós estamos falando da sua velocidade. E o que isso quer dizer? Que se um corpo estiver parado, ele tende a ficar parado. E se um corpo estiver em movimento, ele tende a manter-se em movimento. E eu vou apresentar aqui 2 vídeos para vocês que falam dessa circunstância. Quando um corpo ele está em movimento, a sua tendência natural é manter-se em movimento. Agora, tratando da inércia dos corpos em movimento, vamos ver esse 4º vídeo em que ele irá apresentar um ônibus com seus passageiros, todos estarão em movimento, só que num determinado instante, o ônibus ele vai ter que realizar uma frenagem brusca. E aí vamos ver o que irá acontecer. E para aqueles que não conseguiram prestar atenção, vamos ao vídeo de novo. Por fim, veremos mais um vídeo que tratará da inércia dos corpos em movimento. Vamos ver. Então tá aí. Você tem uma rodovia
em que aqui à esquerda vai ter uma picape que está parada, e eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer por trás dessa picape aqui. Então vamos lá. Agora. Não, não, cara. O cara nem sabe onde tá. Beleza, pessoal. Então eu espero que assim a chamada primeira lei da dinâmica, ou primeira lei de Newton, ou lei da inércia, não importa como você queira achá-la, espero que tenha ficado claro para você, ok? Agora vamos parar para pensar numa coisa. Se a tendência natural dos corpos é manter seu estado natural de movimento, ou seja, manter a sua velocidade, por que será que os corpos, então, muitas vezes eles sobrepõem essa tendência natural? Ou seja, por que muitas vezes eles saem da condição de estarem parados, ou seja, com velocidade igual a zero, ou a sua velocidade, mesmo sendo diferente de zero, ela aumenta ou diminui? E é isso que nós veremos na chamada segunda lei da dinâmica, ou segunda lei de Newton, que trata da relação entre a força resultante sobre os corpos e a sua aceleração. Então vamos lá, vejam figuras como essa, em que eu apresento um determinado corpo sujeito a duas forças na mesma direção em sentidos opostos. E aí eu te faço a seguinte pergunta: numa circunstância como essa, ou como aquelas que eu apresentei no slide anterior, como que a gente pode determinar para qual lado se movimentará a corda e qual vai ser a sua aceleração? Veja, 3 exemplos aí, um deles igual à situação anterior e 2 deles semelhantes. O que a gente pode esperar a respeito do lado para o qual se movimentará a corda e a sua aceleração nos 3 casos ao lado? Eu acredito que você tenha chegado à seguinte conclusão: nas 3 circunstâncias, a corda irá se movimentar para a esquerda, porque o módulo da força para a esquerda ele é sempre maior. Isso é verdade. Mas veja que a força para a direita ela varia em cada uma das circunstâncias. O número é 6 newtons, na situação do meio é 4 newtons, ou seja, inferior, e na circunstância que ocorre abaixo é inferior a de 4 newtons, ou seja, 2 newtons. Então, o que vai acontecer? Nessas 3 circunstâncias, nós vamos ver que a corda ela irá se movimentar sim para a esquerda, mas ela irá se movimentar de forma diferente. E aí eu te pergunto, em qual dessas circunstâncias a aceleração da corda para a esquerda vai ser maior? E agora, nessa circunstância que as 2 pessoas estão realizando 40 newtons para cada um dos lados, o que a gente pode esperar sobre o sentido de movimento e a aceleração da corda? Eu acredito que nessa circunstância, você bem tenha respondido que a corda não irá se movimentar para nenhum dos lados e, por conta disso, a sua aceleração será zero. Então, veja só, não basta que um corpo esteja sujeito a uma força qualquer. Para que a gente possa determinar para qual lado esse corpo irá se movimentar e o quanto será a sua aceleração, depende da relação das forças envolvidas. Na situação anterior, você deve ter visto que o maior diferencial de forças está no caso abaixo, em que eu tenho 8 newtons para a esquerda e 2 newtons para a direita. Então, o diferencial de forças é 6 newtons. Ou seja, para a esquerda eu tenho 6 newtons de força maior do que para a direita. Por conta disso, o movimento ele será com maior aceleração no terceiro caso. Então, gente, a aceleração dos corpos ela acaba dependendo de alguns fatores. Um deles é o seguinte: será das forças individualmente? Essa é a primeira pergunta. Ou seja, a aceleração dos corpos ela depende das forças analisadas de forma individual? Ou será que ela depende da relação entre as forças envolvidas? Como você pode ter percebido, depende da relação das forças envolvidas. E quando eu falo da relação das forças envolvidas,
O que eu estou buscando? Eu estou buscando encontrar a chamada força resultante, que é aquela força que substitui todas aquelas que estão atuando sobre o corpo e age como se fosse a única existente, ok? Então, se eu quiser analisar nesses 3 casos aqui, para onde irá se movimentar a corda e com qual aceleração ela irá se movimentar, eu preciso saber primeiramente qual será a força resultante sobre a corda. No primeiro caso, será menos 6 newtons. Por que eu botei menos? Porque é orientado para a esquerda, ou seja, eu adotei o sentido positivo para a direita. No segundo caso, menos 4 newtons, orientado para a esquerda. E no último caso, mais 6 newtons, orientado para a direita. Veja que agora eu alterei as figuras em relação ao que eu mostrei anteriormente, tá? Então, tanto na primeira quanto na segunda situação, eu terei forças resultantes iguais. No entanto, na primeira situação orientado para a esquerda e na última situação orientado para a direita, ok? Então, existe uma relação de proporcionalidade entre a força resultante e a aceleração. Guarde essa informação. Porém, tem mais uma coisa a se atentar. Veja, eu tenho 3 circunstâncias aqui em que eu estou simulando uma mesma força aplicada a 3 circunstâncias distintas. Numa só uma caixa, na outra 2 caixas de mesma massa, mesmas dimensões, e na terceira situação tem 3 caixas. Todas essas caixas envolvidas têm as mesmas dimensões e as mesmas massas. Então eu te pergunto, ao ter força resultante igual, forças resultantes iguais e massas diferentes, o que a gente pode esperar da aceleração nesses 3 casos? Então, nós vimos que é bem provável que a sua resposta tenha sido o seguinte: na última situação, onde eu tenho mais massa, maior quantidade de matéria, sujeita à mesma força resultante, eu vou ter uma aceleração inferior, ou seja, a velocidade vai variar de forma mais vagarosa. Ou seja, existe uma relação entre a massa do corpo envolvida e a sua aceleração. E essa relação é inversamente proporcional, ou seja, onde eu tenho maior massa, eu vou ter menor aceleração. Então, como construir uma equação que apresente essas 2 relações? Bom, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração e a massa é inversamente proporcional à aceleração. O que nos resta é essa equação aqui que expressa muito bem a segunda lei da dinâmica ou segunda lei de Newton, em que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a sua aceleração. Veja, força e aceleração são inversamente proporcionais. Se eu passar a aceleração que está multiplicando a massa de um lado, passar para o outro, eu vou ter uma relação inversamente proporcional entre massa e aceleração. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício. Imagine um caminhão cuja massa seja de 4.000 kg e que ele esteja parado diante de um sinal luminoso. Quando o sinal ficar verde, o caminhão parte em movimento acelerado com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual o valor da força aplicada pelo motor? Vamos considerar que seja o motor que impulsiona o caminhão, tá? Veremos na circunstância anterior que, na verdade, o que impulsiona é a força de atrito. Mas esse é assunto para aulas posteriores. Vamos considerar que é o motor que impulsiona o caminhão para frente. Quais são os dados que a questão nos dá? A massa do caminhão, 4.000 kg. A sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E a força aplicada sobre o caminhão é a única na direção horizontal. Logo, ela mesma é a força resultante. Ou seja, lançando mão daquela equação que eu acabei de mostrar para vocês, a massa eu substituo por 4.000, a aceleração por 2, então eu tenho que a força resultante será de 8.000 newtons, ok? No exercício 2, considere a situação abaixo. Suponha que a força exercida pelo homem sobre a corda seja de 50 newtons. Já a força de atrito existente entre a caixa e o piso seja de 30 newtons. Qual será a aceleração sofrida pela caixa?
Considere que a massa da caixa seja 5.000 kg. Então, vamos lá. Eu tenho o rapaz que está puxando a caixa para um lado e a força de atrito que se opõe ao deslizamento da caixa, ela é exercida no sentido contrário. Então, vamos lá. Quais os dados que a questão me dá? Que a força exercida pelo homem é de 50 newtons. A força de atrito é de 30 newtons, no sentido contrário, na mesma direção. E a massa da caixa é de 5 kg. Portanto, a força resultante ela vai se dar pelo somatório vetorial dessas duas forças envolvidas. Tá? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, vamos lá. 50 menos 30, tá? Na verdade, para ser mais criterioso, seria 50 mais ou menos 30, porque o 30 está no sentido contrário ao que nós podemos considerar como positivo, né, que é para a direita. Então, no final das contas, vai ficar 50 menos 30. É igual a 5, que é a massa da caixa, vezes a sua aceleração. 20 é igual a 5 vezes A. Ao passar 5 para o outro lado, dividindo por 20, eu vou ter que a aceleração será de 4 metros por segundo ao quadrado e orientado para o lado da maior força, que é para a direita. No terceiro caso, eu tenho um automóvel que está a 20 metros por segundo e ele percorre 50 metros até parar, quando freado, ou seja, ele está no processo de redução da sua velocidade. E a pergunta que se faz é o seguinte: qual a força que age no automóvel durante sua frenagem? Considere que a massa dele é igual a 1.000 kg. Então, vamos primeiro encontrar a aceleração que ocorre durante o processo de frenagem. Para isso, eu preciso determinar um sentido positivo para o movimento do veículo, já que ele está se movimentando para a esquerda, então eu vou considerar que para a esquerda é o próprio sentido positivo, ou seja, o sentido de movimento do veículo. Consequentemente, a aceleração vai ser negativa. Por quê, pessoal? A força que está realizando a frenagem no carro e, consequentemente, reduzindo a sua velocidade, ela estará orientada para trás do veículo, ou seja, para a direita. Então, a aceleração ela vai ser negativa. Já a velocidade de movimento do veículo vai ser positiva porque ela tem a mesma orientação do veículo. Então, vou lançar a mão das equações do movimento uniforme. Caso você tenha dúvidas sobre como utilizar as equações do movimento uniformemente variado, eu vou deixar um card aqui para te indicar uma aula que eu vou falar sobre cinemática, sobre o movimento uniformemente variado, tá? Caso você não entenda isso, é imprescindível que você pare o vídeo agora, retorne a aula que eu indiquei para você aqui no card e posteriormente você volte a assistir essa aula, ok? Então vamos lá. Lançando a mão das equações do movimento uniformemente variado, eu vou pegar os dados que a questão me dá. Posição inicial 0 metros, posição final 50, que é onde ele para. Ou seja, o deslocamento dele vai ser a posição final menos a inicial, que será de 50 metros. A sua velocidade inicial será de 20 metros por segundo, que é o que a questão nos apresenta. A sua velocidade final vai ser 0, que é pelo fato dele estar parado. O intervalo de tempo não se sabe, nem se sabe qual será a sua aceleração. E aí, qual dessas questões apresenta somente como valor desconhecido a aceleração? Eu preciso da aceleração para saber qual o valor da força resultante sobre o carro. E eu tenho como resposta a terceira equação, que é a chamada equação de Torricelli. Lanço mão dela e substituo as incógnitas pelos valores já conhecidos. A velocidade final 0, inicial 20 e o deslocamento 50. E aí eu vou chegar a menos 400 igual a 100 vezes A. Efetuando a divisão do 400 pelo 100, eu vou ter que a aceleração será de menos 4 metros por segundo, ou seja, contrário ao sentido de movimento do veículo. Perdão pelo erro, é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora eu posso encontrar a força que foi responsável pela frenagem. A força ela é a única, essa força de frenagem é a única que atua no veículo nessa direção horizontal. Então ela acaba sendo a própria força resultante. Como essa força resultante ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração, eu já tenho esses dois valores, tanto a massa quanto a aceleração, é só multiplicá-los e vou chegar ao valor de menos 4.000, ou seja, contrário ao sentido de movimento do veículo, ok?
Se por acaso você esteja ainda com dúvidas nessa questão, sugiro também que você pare o vídeo e tente refazer essa questão. Refaça do seu jeito, ainda que você erre, não importa. Refaça desde o primeiro exercício, tá? Errando que se aprende, pessoal. O erro é uma bênção para o aluno, não encare ele como motivo de vergonha, ok? Não siga adiante caso você tenha dúvidas no tocante a isso. E por acaso, se ainda assim você continuar com dúvidas, coloque nos seus comentários para que eu possa te ajudar, ok? Então vamos lá. O exercício 4, ele pede para que se considere uma situação que está representada na figura 1, onde dois blocos A e B estão encostados um no outro. E eles estão apoiados sobre uma superfície horizontal. Eles são empurrados também por uma força horizontal F, como está na figura. Suponhamos que não haja atrito e que as massas A e B sejam respectivamente 5 kg e 2 kg. Vamos supor também que o módulo da força F seja 28 newtons. Quais serão os valores de aceleração dos corpos A, B e do conjunto? E quais serão os valores das forças que cada bloco exerce sobre o outro? Então vamos lá, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, a gente consiga colocar um velocímetro em cada um desses corpos, os corpos A e B. Como você acha que iria variar a velocidade neles conforme eles estejam sendo empurrados pela força F? Ou seja, em quanto tempo a velocidade iria variar, por exemplo, de 0 a 10 km por hora, nos dois casos, no corpo A e B? Será que o tempo seria diferente? Você acredita que, no momento que esses corpos estão, um está junto ao outro, um está impulsionando, ou seja, o A está impulsionando o B. Você acredita que a velocidade de A iria variar de uma forma diferente da velocidade de B no velocímetro? É provável que não, pessoal. Os corpos estão unidos, então as suas velocidades vão variar da mesma forma. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que a aceleração do corpo A é igual à aceleração do corpo B, que é igual à aceleração do conjunto. Beleza? Então vamos lá. Para calcularmos a aceleração do conjunto, podemos considerar todo ele como se fosse um corpo só, né? E aí está uma figura que eu apresentei para vocês como se fosse um único corpo, cuja massa m é dado pelo somatório das massas, 5 mais 2, que vai dar 7. Então, pela segunda lei de Newton, nós temos que o seguinte, que a força resultante, que é 28 newtons, será igual a 7 vezes A, dividindo 28 por 7, eu vou ter 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do corpo A, do corpo B e também do conjunto, ok? Agora, qual a força que um bloco exerce sobre o outro, tá? Eu coloquei aí uma figura 3, representando os corpos A e B separados, mas veja, o corpo A empurra o corpo B, e o corpo B também ele empurra o corpo A de forma contrária. Nós vamos tratar isso melhor na nossa próxima aula, em que eu falarei sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Mas veja só, tente imaginar o seguinte, imagine que você esteja brincando com um colega, aí, aquele trenzinho, cada um com a mão sobre o outro, e de repente você resolve empurrar o seu colega para frente. Você não há de perceber uma força contrária a você, uma força contrária à sua mão? Então é isso que acontece aí. A partir do momento que a caixa A, o bloco A empurra o bloco B, ele também sente uma força contrária que nós chamaremos de F2, ok? Então vamos lá. A força que o bloco A exerce sobre o bloco B, a gente vai chamar de F1. F1 vai ser a massa do corpo B vezes A, 2 vezes 4. Então, F1 vai ser 8 newtons, é a força que o corpo A exerce sobre o corpo B. A força que o corpo B exerce sobre o bloco A vai ser F2. A força resultante sobre o bloco A, então vai ser a força F, que é aquela que nós conhecemos anteriormente, né, a primeira, menos a força F2. Então, F menos F2 vai ser a massa de A vezes a sua aceleração. F menos F2 vai ser 20. Substituo F por 28. E aí, o que eu faço? Eu passo o F2 para o outro lado da equação, passo o 20 para o lado do 28, vou ter 28 menos 20. Consequentemente,
a força F2 também será de 8 newtons. Ou seja, a força F1 é igual à própria força F2. Ou seja, a força com que o bloco A empurra o bloco B é a força com que o bloco B empurra o bloco A de forma contrária, ok? Trataremos especificamente sobre isso na nossa próxima aula. O exercício 5 é um exercício da UERJ 2018, que apresenta um experimento em que há dois blocos, 1 e 2, de massas respectivamente iguais a 10 e a 6 kg. Eles estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F de 64 N é aplicada no bloco 1 para a esquerda, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F, igual, ou seja, 64 N também, é aplicada sobre o bloco B, produzindo uma tração B. E a questão pede para você observar os esquemas. Desconsiderando-se os atritos entre os blocos e a superfície, a razão entre as trações TA e TB corresponde a qual dessas alternativas aí? Então vejamos. A força F ela tem 64 N. Nas duas circunstâncias, as acelerações vão ser iguais. Por quê? Lembre do que nós fizemos no exercício anterior? Nós podemos considerar esses dois corpos como um só, até porque eles estão conectados através de uma corda. Então, se eu tenho 64 N, primeiramente impulsionando os corpos para a esquerda, e depois eu tenho 64 N impulsionando os corpos para a direita, nas duas circunstâncias a aceleração vão ser iguais, ok? Todo o conjunto vai se movimentar com a mesma aceleração em todas as circunstâncias, tá? Então, a força F ela acaba sendo a força resultante, porque não há atrito, então ela é a única força atuante, né? Essa força F vai ser igual ao somatório das massas vezes a aceleração. 10 mais 6 é o somatório das massas, 64 é a força. Eu vou pegar esse 16 vindo do somatório 10 mais 6 e vou passar por outro lado dividindo 64. Eu vou ter como resultado que a aceleração em todas as circunstâncias será de 4 metros por segundo ao quadrado. No sentido positivo da reta, pessoal, eu vou considerar para a direita, ok? Vamos considerar que o sentido da reta seja para a direita. Então, vamos lá. Se eu fizer análise sobre o corpo 1, eu vou ter que a TA, que está para a direita, mais ou menos F, que está para a esquerda, tá? Vamos analisar o primeiro arranjo lá entre os blocos, em que eu tenho TA. TA menos F vai ser igual a massa do bloco 1 vezes a sua aceleração, que nesse caso vai ser negativa, porque o bloco 1 vai se movimentar com 4 metros por segundo ao quadrado para a esquerda, né? A força não é para a esquerda. Então, a aceleração será para a esquerda, né? Então, eu vou ter que TA menos 64 é igual a 10 vezes menos 4. E aí, eu passo 64 para o outro lado, eu vou ter 64 menos 40, que é 10 vezes 4, ou seja, a tração A vai ser igual a 24 newtons. Se eu fizer análise sobre o corpo 2, eu vou ter que F menos TB, né? Lembrando que o sentido positivo é para a direita, vai ser igual, F menos TB vai ser igual a massa do corpo 2 vezes a sua aceleração. 64 menos TB vai ser igual a 6 vezes 4, e aí eu vou ter que TB, eu passo o TB para o lado direito, e o 6 vezes 4, que vai dar 24, eu passo para o lado esquerdo. Ao efetuar essa subtração, eu vou ter que TB é igual a 40 newtons. Se eu fizer a razão agora TA sobre TB, vai ser 24 dividido por 40, e o resultado é 3/5. Resultado esse que corresponde à letra C. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha contribuído bastante para o aprendizado de vocês. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E, como sempre, eu desejo a vocês bons estudos. E até a próxima.